Nesta aula você vai aprender aplicações do Teorema de Tales. Vamos pensar um pouco? Como poderia ser medida a altura de uma árvore, de um poste ou até mesmo do prédio de uma rua, tendo como recursos disponíveis apenas lápis, papel, fita métrica e calculadora, sem que fosse possível escalar tal objeto? O Teorema de Tales possui diversas aplicações no cotidiano, constituindo uma importante ferramenta da geometria no cálculo de medidas. A melhor forma de visualizar as aplicabilidades do teorema proposto por Tales de Mileto é através de exemplos. Nesta aula, problemas com correções e faça você. Ao encontrarmos um problema que envolva o Teorema de Tales, devemos encontrar as retas paralelas, encontrar as retas transversais, descobrir a razão que as define, montar e resolver a proporção. Pause o vídeo, leia com bastante atenção o texto do problema, identificando os elementos da figura. Se necessário, desenhe novamente, retirando o cruzamento das transversais. Logo em seguida, haverá a correção. Vamos observar que na figura, as medidas da reta R são 10 centímetros, x centímetros, 8 centímetros. E as medidas da reta S são 15 centímetros, 6 centímetros e y centímetros. Vamos começar determinando a medida do segmento x. Portanto, vamos montar a seguinte proporção. 10 está para x, assim como 15 está para 6. E, em seguida, resolver a equação. A medida do segmento x é 4 centímetros. Agora, vamos determinar a medida do segmento y. Sabemos que x pode ser substituído por 4 e resolvemos a equação. O segmento y mede 12 centímetros. Pause o vídeo, leia com bastante atenção o texto do problema, identificando os elementos da figura. Logo em seguida, haverá a correção. Incríveis tecnologias em estacionamentos. Nas grandes cidades, o aumento da circulação de pessoas e veículos é cada vez mais crescente. O engarrafamento é inevitável, gerando a necessidade de estacionamentos. Entra aí a tecnologia para entregar mais vagas aos veículos e segurança aos pedestres. Os estacionamentos automatizados não são mera ficção, mas pura realidade. Saiba mais!
Pause o vídeo, leia com bastante atenção o texto do problema, identificando os elementos da figura. Logo em seguida, haverá a correção. Pause o vídeo, leia com bastante atenção o texto do problema, identificando os elementos da figura. Logo em seguida, haverá a correção. A montagem da proporção neste problema merece sua atenção. Repare que temos de um lado o valor geral da planta e apenas a medida da rua. E do outro lado, a medida desconhecida x, além de mais duas. Desta forma, vamos montar a proporção da seguinte maneira: medida geral sobre medida da rua, ou seja, 56 sobre 24, e do outro lado, devemos somar as três medidas para obtermos a medida geral. 30 mais 2 mais x sobre 30. Vamos então trabalhar com a proporção 56 sobre 24 é igual a 32 mais x sobre 30. Multiplicando, cruzado, obtemos a expressão acima, aplicamos a distributiva, agrupamos os termos semelhantes e resolvemos a equação. Seguindo o mesmo esquema do problema anterior, leia bem este e tente resolvê-lo. Observe no desenho que é dada a medida geral da estrada municipal. Portanto, devemos também calcular a medida geral do lado da rua projetada B. Depois, montamos a proporção e resolvemos a equação. Agora é a sua vez. Leia com atenção o problema e aguarde a solução na nossa próxima videoaula.